Boa noite para quem tá na prisão domiciliar. Quem é esse? Eu não sei. Não sei do que estão falando. Para quem não tá na prisão domiciliar, né? Até porque estar em prisão domiciliar é ruim. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita coisa a ser dita também, né? Principalmente sobre as esquerdas. E esse movimento, né? Dos patriotas, os patriotas que de repente, quando a famíliazinha tá em perigo, dane-se o Brasil, né? Tá preso, né? Mas ainda não é o bastante. É mesmo, né? E gente passando mal, a família. E dá um probleminha, mas todo mundo passa mal, né? Todo mundo fica, ai meu Deus, e agora? Chega de mimimi! Vão ficar chorando até quando? Chega de mimimi! Sabe? E choram, e aí, e passam mal, e vão pro hospital, né? Quem foi dos filhos que foi pro hospital? Nossa, vocês viram a notícia hoje? Gente, é uma das coisas mais patéticas, né? Até agora eles defendem os direitos humanos, né? Não me segue que eu também tô perdido. Tem bolsomínio no chat, errou de live, era pra estar na live do Chupetinha, né? Foi o Caixa d'Água Red, né? Chega de mimimi, tá ok? É o Carlos Bolsonaro, né? Ele foi pro hospital, gente? E daí? Não sou veterinário? Fazer o quê? Né? Chega de mimimi, chega de mimimi. Gente, é tanta gente abjeta. Semana passada, a Carla Zambelli, né, já foi presa lá na Itália, foi pra Itália e falou, eu tenho cidadania italiana, ninguém vai vir me pegar aqui. E pegaram, né? E pegaram, tristemente, né? E aí o Bolsonaro agora, né? Mas o Bolsonaro, ele, tipo, tá pedindo, né? Ele tá descumprindo um monte de coisa. E isso é que é triste, sabe, cara? Você ter a regalia de descumprir um monte de coisa só pra depois de ser preso em casa. Me prende em casa. Eu quero ser preso em casa também. É isso que eu queria falar. Cara, tudo bem, a gente tem que comemorar. Eu acho que é passivo de comemoração. Mas, cara, preso em casa é coisa de rico, né? Preso em casa... Eu moro em periferia há anos. Eu passei minha vida inteira lá. Nunca vi ninguém com tornozeleira eletrônica. Nunca vi ninguém preso em casa. Né? Me prenda em casa. Me prenda em casa. Cadê? O STF, prenda o Juscelino. Que aí ele não vem trabalhar. Ele fica em casa, ele tá preso, né? Então, ele não vem trabalhar. Mas aí você vai ficar sem internet. Dane-se, eu tenho trocentos discos, eu tenho livros, eu tenho coisas que não precisam de internet. E, cara, assim, por isso que ficar em casa é pouco, ele tem que ser preso de fato. De fato, eu acho que vale comemorar, cabe a comemoração, mas a gente precisa entender que ele tem que ser preso de fato e a gente precisa entender que ano que vem é a eleição. Então, assim, se a gente ficar muito focado em Bolsonaro, nessa coisa toda, assim, a gente acaba perdendo um bonde, né? A questão aqui é o seguinte, né? E é isso que eu tô vendo, né? É isso que a gente vai percebendo, que, porra, tornozeleira eletrônica, né? Alguém já viu alguém quebrada, né? Preto de quebrada, assaltou um lugar, putz, você vai ficar em prisão domiciliar, você vai ficar de tornozeleira eletrônica. Isso não existe, isso é coisa é da elite pras elites, é da burguesia pra burguesia. Impressionante isso. Eu não comemoro muito prisão domiciliar de Bolsonaro. Tornozeleira de Bolsonaro. Não é muito na minha. Não vou muito nessa, não. Esteja preso, eu quero mais que o Bolsonaro se foda. Inclusive, a questão do Bolsonaro é muito mais o que ele fez pra Constituição. Porque não se enganem também, galera. O Bolsonaro, ele só tá nessa situação porque ele afrontou a Constituição. E também é uma questão burguesa. Também é uma questão... O Alexandre de Moraes só tá agindo, sabe? O desmando da pandemia, tudo que ele fez de assassino que ele foi. De assassino que ele foi na pandemia, sabe? Dos desmandos das vacinas, corrupção na compra de vacina, vacinas prontas que eles não responderam e-mail da Pfizer. O Brasil podia estar muito avançado na questão da pandemia. Isso não tá nem em questão, sabe? Planejar golpe, é isso que pega, né? Planejar contra a Constituição é isso que pega. Só que pesa contra o Bolsonaro uma série de questões lesa pátria, uma série de questão com relação à pandemia, uma série de questões que não vai ficar pra gente ver. E outra coisa, daqui a pouco ele vai pra prisão, daqui a pouco vai vir uma coisa que não, olha, é muito velho, isso é desumano, né? Porque a humanidade existe pra quando você tá nas elites, né? Pra quando você é da burguesia. A humanidade, eles pensam em humanidade, os direitos humanos, né? Direitos humanos é pra eles, né? Porque a gente não tem direito humano nem solto, porque você andar 2 horas até o seu trabalho de ônibus em pé e voltar no mesmo estado, não é direito, isso não é humano, é humano? Então a questão que eu trago aqui temos que comemorar
cada marretada que esse ser abjeto tomar. Mas a gente tem que ficar muito atento. Tem eleições ano que vem, eu vejo uma esquerda desarticulada e uma direita ainda mais desarticulada, para nossa sorte. Eles estão perdidinhos. Só que a gente não pode entrar nessa. E aí entra nessa seara, que não sei se vocês viram, mas Jones Manuel, né, fez lá O Jones Manuel é um excelente debatedor, né? Ele foi fazer um debate lá com 20 doidinhos do bairro, né? Essa nova modalidade, que é uma insanidade, né? Um fetiche maluco. O cara doidinho do bairro, que não tem preparo nenhum, que vai falar sobre questões absolutamente complexas, fora da alçada deles. Mas é isso, né? É uma questão quase que de um fetichismo de uma turma aí. E o Jones Manuel, ele dá a cara a bater, ele vai pra lá. E aí eu tenho uma crítica a fazer o Ian, né? Pô, Ian Neves, ele fez uma crítica meio que, fama a qualquer custo, uma coisa meio nesse sentido. Eu acho, cara, que agora, nesse momento, e se minha opinião vale de alguma coisa, agora não é a hora, sabe? Cada um vai ter o seu estilo. Eu iria no programa de debate? Não, como se eu fosse relevante o bastante pra isso, mas programa de debate é construtivo naquele sentido? A gente tem que botar assim na balança. Vocês acham aquele programa, o cara debater com 20 biruleibes lá, com 20 doidinhos do bairro, com chapéu de alumínio, né? Uma molecada que não sabe nem o que tá falando, é triste. É que nem quando ele foi debater com aquele Wilke Leão, agora que eu decorei o nome do mano. Cara, é um despreparo, só que aí é que tá. Existe uma questão que ela é dúbia. Aqueles meninos, né, falando absolutamente, qual é a diferença deles pro movimento Bolsa Livre, pro MBL? Qual é a diferença deles pro MBL? O MBL só tem capital político, só são articulados. Mas o nível de argumentação é o mesmo, eles são vazios. Aí que tá, o tal do Mamãe Falei, Kim Catupiry, toda aquela galerinha lá, eles têm audiência, eles têm público, eles têm uma galera ouvindo eles e eles não passam muito daquilo. Eles não passam muito daquele nível de argumentação, tá? Não são gênios. Não são pessoas que estão pensando uma sociedade complexa. São rasos. Por isso que eu acho assim, você ir debater com o Jones Manuel, você é louco. Você da direita que vai lá debater com o Jones Manuel, você é maluco. Você é pedir pra tomar um pau. Porque vocês não têm preparo nenhum pra isso. Só que a gente não pode brigar com a gente mesmo. E aí é que tá. Você fica Ian Neves, Jones Manuel, aí entra o Link do Quadrinho na Sarjeta e ficam se degladiando, cara. Quando a gente precisa, na verdade, se juntar e cada um a seu estilo combater o que a gente tem na frente. A importância de um ser abjeto como o Bolsonaro é a gente olhar no horizonte e ter claramente quem é o adversário, quem é nosso adversário intelectual, quem é nosso adversário político, né? A gente entender ali. Agora, quando a gente deixa essa figura pra lá e começa a olhar pra nós mesmos, cara, eu tenho críticas a alguns segmentos da esquerda. Agora, eu acho assim, que você ter a esquerda progressista, a esquerda trabalhista, você ter o comunismo, você ter uma série de correntes, cada uma vai ter o seu estilo, mas todos nós estamos correndo pela mesma coisa. É uma hora da gente parar de olhar todas as diferenças. Você entendeu? É uma hora de a gente parar, cirista pra mim não dá. Cara, é uma hora de a gente parar com isso. É uma hora da esquerda se articular, porque o Papai Lully tá velhinho, tá? Papai Lully tá velhinho. Qual é a liderança de esquerda que a gente tem aí? Proeminente. Léo Péricles, o Boulos, sabe? O Haddad. Sabe, ninguém com força, assim, a ponto de conseguir, entendeu? Então é uma hora da gente se articular. Eu também já fui muito crítico com relação a debates vazios. O Jones Manuel faz um trabalho excelente. Nesse sentido, e é o segmento dele, e segue. E o Ian faz um trabalho excelente, entendeu? O Ian faz um programa com a Laura Sabino, que eu olhei a primeira vez e falei, nossa, que programa bobo, gente, que coisa chata, forçando a coisa jovem e tal. E aí depois eu pensei, caramba, gente, isso não é pra mim, é pra outro público, gente. Eles estão cooptando outro público, eles estão fazendo um trabalho também. Eles estão fazendo um trabalho de cooptar outro público. E nesse ínterim, eu fico pensando, o que eu faço, né? Eu não tenho muito o que fazer. Primeiro que eu não tenho muita audiência. E segundo, eu falo de música brasileira, que já leva para um pouco pro espectro, não vai, como é que eles falam agora, furar a bolha, porque virou aquela coisa, agora temos que furar a bolha, tal, e eu dificilmente vou furar a bolha falando de música brasileira. Entretanto, eu tenho que continuar falando de música brasileira. Eu tava até pensando nisso, cara, porque você convence as pessoas, cara, ainda mais no Brasil, onde a educação não chega, e não adianta você enfiar um livrão na cara da pessoa, né, valeu, manifesto comunista, sabe, não adianta você enfiar um livrão
refrão do Gessé de Souza na cara da pessoa, que ela vai falar, cara, não vou ler, não é por aí. Você tem que pegar na emoção, você tem que pegar na emoção. Então é naquela música que ele gosta, então é naquele filme que a pessoa gosta, então sabe? Então é em tudo daquilo que a pessoa gosta. E aí, a partir daquilo, você vai introduzindo outras coisas. Eu acho que é basicamente por aí que eu vou tentar seguir. E esse trabalho começa de agora, tem 1 ano para as eleições, até ano que vem. E lembrando que eleições não resolvem nada, porque o Lula, ele é o cara mais... Tá, entre Lula e Bolsonaro, aliás, entre Bolsonaro e um poste, entre Bolsonaro e um cone, é melhor o cone e o poste, mas entre Lula e Bolsonaro é evidente que é melhor o Lula, é evidente que é melhor uma figura de esquerda. Só que a figura de esquerda que consegue trabalhar, o Lula que conseguiu vencer a eleição, não foi o Lula sindicalista, foi um Lula que se enquadrou um pouco, né, que soube conversar com os bancos, inclusive ele é um excelente político. Gostando ou não, o Lula é um excelente político. Ele consegue amarrar os lados ali, só que isso ainda joga o jogo da burguesia. Ainda isso continua jogando o jogo da burguesia. Infelizmente, a gente tem que ficar nessas eleições e ir aos poucos pelas beiradas, ganhando o pessoal ali. Só que a gente só vai conseguir ganhar pessoal quando a gente parar de brigar com a gente mesmo, cara. Cara, tem esquerda que é mais radical, que é mais porrada mesmo. E é isso, deixa. O Thiago Santinelli, que é um cara... Nossa, esse daí... Nossa, você vê o vídeo dele, o cara é embaçado, velho, assim, e é pesado. E aí vem um lado da esquerda que fala, aí não, aí passou do ponto, aí não. Cara, deixa, é isso, ele tem o estilo dele, a esquerda progressista tem o estilo dela, né, a esquerda comunista tem os estilos, vocês vão ganhando pessoal. Vocês vão ganhando pessoal. E não dá pra gente se desarticular. O grande problema é, de fato, a gente pretensamente, né, defende o trabalhador, pretensamente, né? Só que a gente subestima um pouco os trabalhadores, né? A gente subestima a inteligência deles, a emoção deles. Eles não vão ler coisas complexas, não porque eles não querem, não tem tempo. Ninguém tem tempo, cara. Ninguém tem tempo de nada. Não sai de casa 6 da manhã, volta pra casa quase às 9. Quer chegar em casa, quer ver o Corinthians, quer desligar, quer ver a novela. E aí a gente vai falar com eles, falando, olha a sociedade intrincada, olha que negócio... Enquanto viu Mamãe Falei que é burro. Mamãe Falei é burro, gente. Cara, é uma pedra. Cara, é inacreditável como esses caras não têm cognição. E eles ganham essa galera. Tá na hora da gente entender que a gente precisa comunicar melhor. Comunicar melhor. A raiva vai ficar na mão do Lula. Ruim com ele, pior sem. Eu acho que o Lula, ele faz parte... Rafael, faz parte desse jogo burguês, sabe? É necessário. O Lula é necessário. E antes uma figura de esquerda, porque vocês viram como é direita, né? A gente teve um testezinho do que é uma direita, gente. Teve um testezinho do que é uma direita aí. Radical, né? Um Bolsonaro aí. Só doidinho, velho. Você lembra do Ministério? Weintraub. Era só doidinho, cara. Era um pior que o outro, sabe? Então tem que ficar na mão do... Vai fazer o quê? Tem que ficar na mão do Lula. É uma pena isso. É uma pena. Eu acho que o Ciro seria uma liderança legal, pode ser. Ele é um pouco controverso também, mas pode ser. O que não dá é pra você falar, não, cirista não vou me relacionar com cirista. É esquerda também. Não vou me relacionar com comunista, é muito radical. É esquerda também. Não vou com progressista, é muito cirandeiro. É esquerda também. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Então, Jones Manuel e Ian Neves, que eu sei que me assistem, que sei que estão aqui me assistindo. Cara, tem que parar com isso, cara. Tem alguma crítica ao coleguinha? Todo mundo tem um WhatsApp de todo mundo. Fala, pô, mano, eu não concordo com isso e tal, e fica aí, sabe? Se articula junto e vão junto. Entenda que o jogo é junto agora. O jogo precisa ser junto. Se a gente não entender isso, não vai adiantar nada. Se a gente brigar por bobagens, não vai adiantar nada. Então, eu mesmo, que critica alguns setores da esquerda, eu mesmo já tô pensando em parar com isso. Tem crítica à esquerda, vai passar pano, Juscelino? Vou. Mas vai passar... Vou. Mas e aí, você acha que eles estão errados aqui? Deve estar, mas não tô nem aí, não vai ser minha pauta. Porque a gente tem, cara, Nicolas Ferreira do outro lado, gente. Cara, a gente tem família Bolsonaro que, desmaia quando chega de mimimi, sabe? Desmaiam. A gente tem Carla Zambelli, movimento Bolsa Livre. Mamãe Falei, sabe? Renan, sabe? Uma galera que dá nojo de falar. Então não dá tempo. Você com essa galera aí, a gente vai brigar com o Jones Manuel, vai brigar com o Ian Neves. Bolsonaro preso é uma beleza. Bolsonaro preso é uma beleza. Mas a gente tem que ficar atento, gente. Quero que ele vá preso, mas a briga continua, né?
A briga continua. Eu acho que o bolsonarismo vai se enfraquecendo, eles estão tentando já buscar uma nova... Tinha a Carla Zambelli, né? Eles estão tentando buscar uma nova figura, né? Que pode estar no Tarcísio, cara, não adianta. Eleições são terríveis. Pra presidente, se você não tiver carisma... Ah, mas Juscelino, projeto político estão cagando, gente. Carisma. O que o Bolsonaro e o Lula têm? Carisma. Eles têm carisma. O Lula tem muito mais carisma que o Boulos, que o Haddad. Bolsonaro tem muito mais carisma que o Tarcísio, que o Ricardo Nunes. E aí, no lance do carisma, ouça o que eu tô falando, no lance do carisma, a gente tem um perigo aí. Aquele imbecil que concorreu pra São Paulo agora. Meu nome é aquele idiota que é coach, Pablo Marçal. Cuidado com esse. Porque não é campo das ideias. Esquece. Não é projeto. Quem tem melhor projeto. Esquece. Carisma. É no desejo, é na emoção. Carisma. Michele aparecendo nas pesquisas, né? A Vanessa tá falando. Pois é. Tem também isso, né? A Michele Bolsonaro tá por aí também, né? Que pode ser um problema por trazer o nome Bolsonaro junto também. Eu acho que ela não tem tanto carisma também. Mas, amigão, a direita tá procurando agora. Eles estão procurando o nome. Se eles souberem se articular, ferrou. A nossa sorte é que a direita tem o movimento Bolsa Livre. O movimento Bolsa Livre é patético como todos eles, mas ele desarticula um pouco a direita, né? Porque fica uma galera bolsonarista mais radical e fica o movimento Bolsa Livre, né, pagando pau para Danilo Gentili, para uma galera que eles queriam que fosse da política. Eles fazem a direita se desarticular. É isso que eu queria que a esquerda fizesse, se articulasse. Enquanto eles estão se desarticulando, a gente entendesse, gente, temos um objetivo comum. A gente conseguiu fazer isso na última eleição para presidente, mas foi porque a gente viu que, não tinha como. Você tinha um Bolsonaro do outro lado, gente. Você tinha esse pífio desse presidente do outro lado. Então a questão é um pouco mais essa, gente. Eu fico feliz por cada martelada. Se o Bolsonaro bater o dedinho na cama de manhã ai, doei, eu tô achando legal, entendeu? Eu já tô achando legal. Só que a gente tem que, sabe? Tem que olhar o jogo inteiro. Tem que olhar o jogo inteiro. A coisa continua. Então, esquerda, não briguem. Não é hora, cara. Discorde do coleguinha, mas vá brigar publicamente com os imbecis do outro lado, sabe? Porque, cara, é impressionante. Eu vejo eles falar... Esse dia a gente viu, a Carla, a gente viu o vídeo lá do Santinelli, que era o Mamãe Falei. Aquele vídeo que eu já vi 1 milhão de vezes, fiz 2 vídeos sobre isso. Sobre o Racionais, Mamãe Falei lá. Cara, o Mamãe Falei... Cara, ele falando, você fala, gente, esse menino, ele é tão vazio. E ele foi deputado federal. Ele teve 11% de voto para prefeito de São Paulo. Prefeito. Ele quase foi prefeito. Vocês entenderam que não é conteúdo? O Mamãe Falei é uma porta. Ele é burro. Mas ele é burro com B de boça. Então temos que tomar muito cuidado, né? Não dá pra ir muito no campo da teoria, olha, vamos explicar aqui os dados. Cara, o cidadão comum tá cansado. Agora, se o seu trabalho é mostrar dados, se o seu trabalho da esquerda é mostrar coisas mais teóricas, continue seu trabalho. Ele vai cooptar, ele vai fazer alguma coisa. Ou ele vai ser um segundo passo. Pra isso vai passar por um programa da Laura Sabino e do Ian Neves, lá no ICL. Vai ver aquilo... Pô, achei engraçadinho, e vai aprendendo, vai para as questões mais profundas. Eu acho que todo mundo faz um trabalho, sabe? Acho que todo mundo faz um caminho. Importante, hein? Importante. A Carla falando, no caso do Mamãe Falei, nem carisma tem. É só nome... é só o nome ecoando mesmo. Cara, e assim, o movimento Bolsa Livre, nenhum tem carisma. Cara, o Kim Kataguiri tem um carisma, sabe? De um ábaco. É inacreditável. Eles não têm carisma nenhum, cara. Nenhum. E a gente tem que dar o braço a torcer. O Bolsonaro tem carisma. Entendeu? A diferença? Figuras da política que tinham carisma, eles ficam marcados, cara. O Enéas. O Enéas tinha um puta de um carisma, cara. Ninguém sabe o que... o que o Enéas fez, nem nada. Mas eles têm uma adoração pelo Enéas, que é uma adoração mítica. E tudo isso é carisma. Carisma de uma porta sanfonada. O carisma de uma porta sanfonada, velho. Mas o Álvaro subestimou Mamãe Falei e deu no que deu. Então muito cuidado na hora de peitar essa galera. Rafael,
Eu não vi o debate do Álvaro, mas eu acredito que o Álvaro foi para um debate querer falar da vida do Mamãe Falei, entendeu? Você vai para um debate e você vai falar da vida do cara, é óbvio que o cara tá preparado. E brifado. E brifado. Ah, quem é mais inteligente, o Álvaro ou Mamãe Falei? Gente, não tem nem comparação. Por isso que eu falo que o modelo do debate não é nada definitivo. Não tem nem comparação. O debatedor é aquele que pauta o debate. Se você pautar o debate, trazer para o seu campo... Por isso que o Jones Manuel, ele é bom debatedor. Porque ele estuda a galera que ele vai debater. Então, se a galera vai falar de agronegócio com ele, ele vai humilhar o cara. Se o cara não for um agrônomo, se o cara não for alguém da área, ele vai trucidar o cara. Agora, você vai sentar com a Mamãe Falei para falar sobre o MBL? Gente... Sabe, eu acho que ele só foi inocente. Porque esses caras estão na vida pública, gente. Você vai falar sobre a vida pública com os caras que estão lá fazendo, você vai se ferrar. Ele falou que ia assumir sua real ideologia e depois cair no jogo dele. Eu não vi o lance, mas não se engane. Eu acho que debates são muito rasos, são rasteiros. Eu não vou debater com a Mamãe Falei questões de pauta de deputado federal, de esfera federal, porque ele foi deputado federal, gente. Ele tava lá. Mesma coisa ele vir debater música comigo, eu trabalho com música, eu vou trucidar ele. Vou trucidar qualquer um que vem falar de música comigo, a menos que seja um maestro, que também trabalhe com isso. Porque mesmo a pessoa que estudou, que sabe de música, ela não tá em contato com música todo dia. Agora a pessoa que tá fazendo todo dia, aí vai debater música com o Juscelino. Veja. Por isso que uma vez falaram, o Regis, já pensou eu debater com o Regis Tadeu? Primeiro, eu vou debater o que com o Regis Tadeu, gente? E segundo, eu vou trucidar o Regis Tadeu. E não porque eu seja melhor que o Regis Tadeu, mas porque eu trabalho com música todos os dias. E ele sabe as histórias de bandas, só. Então não tem como. Se você for debater com Mamãe Falei questões pertinentes do Mamãe Falei, do universo do Mamãe Falei, não tem como. Não tem como. Cachavé aqui eu digo. Cachavé então, gente. Cachavé é brincadeira, né? É piada de mau gosto, né? Vamos falar sério. Já pensou um debate, eu e o Cachavé? Coitado. Primeiro que ele não ia aceitar, né? Não é louco. Mas é um pouco isso. Eu trabalho com música todos os dias. Se for fazer um debate de música, provavelmente você vai se dar mal. Mas não que eu seja mais inteligente que a pessoa. Naquele assunto, sim. Naquele assunto, sim. Então, não vá para um debate com o MBL, com o Movimento Bolsa Livre, falar sobre o Movimento Bolsa Livre. Vá falar sobre as questões do Brasil. E esteja preparado. Você vê o Jones Manuel com Kim Kataguiri. Já não teve. Já foi uma vantagem ampla do Jones Manuel. Por quê? Porque ali eles não ficaram falando sobre a história do MBL, se o MBL deu notícia de Marielle Franco, e nananana, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Agora, que essas figuras da direita são burros, cara, é inacreditável. Até o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é uma topeira, e foi presidente do nosso país. E assim, não tem um da direita, Você fala, cara, isso é minimamente inteligente. Não tem. Ó, a agência falou, um cover de Nando Moura, né? E o Nando Moura era o cara que se dizia que parecia ser o inteligente da direita. Cara, é burro, mas é burro. Até na área dele, né? De música, ele fala asneiras assim inacreditáveis. Então, assim, a gente tá combatendo uma galera que parece ser fácil, mas por eles serem rasos, brincarem com memes, aí às vezes o debate usam aqueles métodos do Schopenhauer, né? Você fica no ad hominem, você fica ironizando, você desestabiliza o seu adversário. Então é isso, sai como um vencedor. E lacrar em debate, às vezes, é o que dá o corte. E hoje em dia o que manda no mundo, você sabe, né? TikTok, Instagram, é a telinha subindo, cara. Enquanto você vai falar sobre aspectos teóricos altamente complexos, tal, e o cara solta uma piada e faz um meme, faz um corte, o corte dá milhões, e é isso. Nicolas Ferreira. É a vida desses caras, né? É a vida do Mamãe Falei. Tem a parte da minha família que é toda bolsonarista. Olha o que eu tenho que aguentar. Acho que toda família tem. Parte bolsonarista é muito mais por conta da igreja. A igreja é outro fator importante nessa conta aí, que a gente não pode menosprezar. A igreja, ela é, primeiro, um alento para quebrada, um alento para as favelas, tá? A igreja, ela faz serviço social na favela. A igreja é refúgio. E lá na ponta, a igreja tem um discurso altamente reacionário. Homofóbico, sim. Racismo até que não, mas homofobia vem muito dali. As pessoas não toleram pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, muito por conta da igreja. Só que, por outro lado, se você pensar, você tem aqui a igreja, que é um foco, acaba sendo um foco da direita, né? E você vai na quebrada e você tem trocentas igrejas. Qual é o equivalente da esquerda que está ali ocupando esse lugar?
Qual é o equivalente? Não tem, cara. E aí a sua vozinha que vai na igreja, a sua família, sua mãe que vai na igreja, todo domingo tá lá, toda quarta tá lá, todo dia tá lá, grupo de louvor, isso, aquilo, outro, acaba tendo opiniões de direita. Então na hora, fica um pessoal com medo do comunismo, fantasma do comunismo. Fica o fantasma do comunismo, por quê? Porque eles não sabem que a igreja tá passando essas ideias e fica parecendo que são ideias deles mesmo, né? Dessas pessoas mesmo. E não é culpa delas. Você vai onde está te fazendo bem. E a gente tem um grande problema, a esquerda tem um grande problema quando o assunto é segurança pública, porque a esquerda precisa entender a complexidade das coisas. Enquanto a direita fala, bandido bom é bandido morto. Você entendeu? O meu pai pedreiro, meu pai já faleceu, mas suponhamos, né? Meu pai pedreiro lá, que trabalha dia e noite, volta pra casa só pra ver o Corinthians ou ver novela, ele não vai falar, não, mas veja bem, a sociedade é que forma isso, porque isso é o efeito colateral de uma série de desigualdades. Ele não vai pensar, ele vai falar, não, bandido bom é bandido morto. Porque se você é assaltado, você fica com ódio. Você trabalhou ali e é assaltado. Então a direita tem um discurso muito mais docinho e muito mais fácil. É estratégia? Pode ser um pouco, mas é porque eles são burros também, né? Cara, eu não vou ficar aqui. Não, a direita é um pensamento burro. Ou burro ou canalha, não tem outro caminho. Ou é burro ou é canalha. Porque se você é trabalhador, você tá defendendo seu patrão, velho, te explorando. Ou então você é o patrão. E aí o patrão vai ser de direita. E aqui que tá um outro problema, né? A iniciativa privada, né? Os empresários, né? Porque são eles que colocam dinheiro na campanha dos políticos. Então, todos os deputados estão com o rabo preso, com gente que colocou dinheiro na campanha. Então, na hora que eles vão agir em favor de quem ajudou na campanha. Eles ficam com o rabo preso. Aí quem ajudou na campanha foi o Manuelzinho que trabalha na padaria de manhã cedinho e volta pra casa à noite cansado pra caramba ali pra ganhar um salário mínimo? Ou foi o dono da padaria? Ou foi o dono do mercado? Quem é que tá botando dinheiro nesse pessoal? Quem é que tá mandando na legislação do Brasil? Você entendeu? É um jogo muito difícil. Então, assim, Bolsonaro preso é legal. Mas, cara, tem um caminho pela frente. A gente tem um Brasil pra chacoalhar, cara. Não tem jeito, tá na mão deles. Porque é um bando de burro e é um bando de gente que tem dinheiro. E é difícil, no mundo do capital, quem manda é dinheiro. O que você acha que a esquerda tem que fazer nesse caso da violência? O Kleber Rock tá dizendo aqui. Não sei, cara. Aí é que tá. Não sei, porque é muito difícil mesmo, né? Porque a violência não se resolve a curto prazo e não vai se resolver se pessoas que realmente têm poder quiserem resolver. Porque a direita vai dizer, põe prisão. Põe mais prisão. Aí daqui a pouco a prisão não tá dando, é pena de morte. E quem tá sendo penalizado? Acabei de dizer, gente, eu não conheço nenhum favelado de tornozeleira eletrônica. Não conheço nenhum favelado com prisão domiciliar, não. Isso não é pra gente. Pra quem que essas leis vão ser severas mesmo? E como é que resolve isso? Aí vai vir uma esquerda mais progressista, vai dizer, cara, educação, informação, cultura, mas isso é a longuíssimo prazo. O mano tá passando fome, vai falar, meu irmão, você tá falando de um negócio que vai demorar 50, 60, 70, 80 anos. Tô passando fome hoje, tenho que pagar o aluguel hoje. A redução da maioridade penal, é tudo isso. É todas essas bobagens, a Vanessa trouxe aqui, é todas essas bobagens que a direita defende. É tudo porque são burros. Tem o comercial da Gemini. Você já viu o comercial da Gemini? Tá aparecendo agora no YouTube aqui. O cara tá lá, tá vazando, né? A torneira do cara tá vazando assim. Ele fica olhando pra aquilo e fala, Gemini, o que eu faço? Aí ele mostra uma foto pro Gemini. Já pensou em apertar a rosca? Ele vai lá, aperta e... Nossa, era isso. Então, é isso o cara de direita. Eles não têm solução pra nada. É só o raso ali, só um... Eles são imbecis. E isso é triste, porque o fato de serem imbecis, o discurso para ele fica mais fácil. Qual é a solução para a violência? O Kleber Rock me perguntou. Para eu responder isso, eu tenho que dar voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. E vir com uma solução de 80 anos para ser implementada. Uma solução que nem começou. O que a direita vai dizer? Prende, mata. Reduz a maioridade penal, porque tem muita criança aí que tá roubando já põe na cadeia. Olha como é fácil para eles. Olha como são respostas simples para uma sociedade complexa. O Kleber Rock, se você fizer essa mesma pergunta numa live deles, nossa, mas vai ter as soluções mais seguras.
Entendeu? Eles sabem o que fazer. Por isso que é uma questão muito difícil pra gente, né? Por isso que é uma questão muito difícil pra gente. Não é uma questão difícil pra direita. Não é uma questão difícil pra direita. É uma questão difícil pra gente. A direita tem respostas fáceis, memes. A direita trabalha com WhatsApp, com mentiras, com desinformações ou informações rasas com relação a determinado assunto. O Pablo Marçal foi quem levou isso às últimas, né? Foi claramente uma tática, foi claramente uma estética de campanha. Ele mentir, ele fazer meme, ele fazer corte, ele tentar desestabilizar as pessoas na base da provocação e não do debate em si, porque o debate não importa. E o Pablo Marçal já percebeu, o debate não importa. Sabe o que fudeu com o Pablo Marçal? A cadeirada. Cara, olha o nível das eleições. A cadeirada do Datena, que é outro sujeito abjeto, a única coisa que o Datena fez de bom na vida foi acertar aquela cadeirada bem dada naquele mano. Porque foi a cadeirada que fez ele perder um pouco a moral. Porque ele tava engraçadão. Ele tava aquele cara desafiador, né? Chegava no Boulos com a carteira de trabalho lá e tal e ficava brincando. Ele era engraçadão. Aquilo, mano, deixou ele pianinho. Ele tomou uma truletada, ele voltou pianíssimo. Pisando leve, velho. Pisando em plumas. Olha o nível. Aí você vai falar debate, não são as ideias. Não, velho. O mano deu uma cadeirada e acabou com a campanha do Marçal lá. Tá entendendo? Da bendito da Atena. Nunca critiquei. O Vanessa tá falando aí. Pois é. E aí é que tá. No campo da cadeirada, quem é melhor, a direita ou a esquerda? Você entendeu? Não tô falando pra gente sair dando cadeirada, mas, cara, são essas bravatas que funcionam. É no campo da emoção, não é muito do cognitivo. É do contemplativo, é da emoção, é nas paixões. É muito difícil, cara. É muito difícil, mano. Sou a favor de debates com cadeiras soltas no palco. Pois é, mano. Fico feliz com o Bolsonaro preso. Ele já vai ser preso mesmo, né? Que aí sim eu acho que a gente vai ter motivo de fato. Aí vale, né, gente? Por mais que eu acho que nada não resolve nada, né? Tal, vale, né? Vale, a gente. Eu abro uma live na hora, assim. Não importa a hora que for. Se eu estiver aqui, eu abro a live na hora. Vamos lá, vamos abrir essa live aí, porque esse imbecil foi preso, tá? Não acredito que fique muito tempo, não acredito que resolve nada. Eu acho que a direita está com nomes aí tão abjetos quanto. A gente tem um grande caminho pela frente. Jones Manuel e Ian Neves, parem já e pensem que, cara, vocês precisam lutar juntos, né? Todo mundo precisa lutar, cada um a seu modo. Cidadão que votou no Ciro, todos nós estamos do mesmo lado. Cidadão que votou no Léo Périx, cidadão que votou na figura de esquerda. Todos nós estamos juntos, né? Porque os de direita estão desarticulados. Eles estão desarticulados. E quem tá fazendo essa bagunça é o movimento Bolsa Livre. Ainda bem, a única coisa que eles fazem de bom é atrapalhar o campo deles. Porque são imbecis completos, né? Esse é um corte da live que acontece toda terça-feira aqui no YouTube às 19 horas. Então, esteja aqui da próxima vez para interagir ao vivo. Tchau!